Meus irmãos, dentre tantas certezas que nós temos na vida, uma delas é que todos nós temos ou um dia tivemos uma mãe. Os privilegiados tiveram a presença, têm ou tiveram a presença da mãe por muito tempo. Outros, nem tanto tempo assim. E outros ainda, creio que sendo a minoria, não tiveram esse privilégio de ter o convívio com a sua mãe. Mas uma coisa é certa, todos sem exceção tivemos uma mãe. E eu não sei como foi, ou como é, você estar com a sua mãe. O que eu sei é que as mães, elas foram divididas em algumas categorias bem distintas. E cada uma delas carregam consigo frases bem peculiares que as identificam nessas categorias a quais elas se encontram. Tem aquelas mamães que são mais energéticas, sabe? Enérgicas, mais bravas, como se diz o filho. Nossa, minha mãe é brava, né? E elas dizem assim: se eu for aí achar, eu te esfrego na cara. Em casa a gente conversa. Eu não te carreguei 9 meses na barriga para isso não. Eu não quero saber se todo mundo vai. Você não é todo mundo. E aquela que, quando vai corrigir o filho com a palmada, é por sílaba. Eu já falei para não fazer. Não é assim? Também tem aquelas, irmãos, que são mais preocupadas, mais temerosas, que vão dizer assim: meu Deus, o que vai ser desse menino amanhã? Eu não estou dormindo por sua causa. O que você está pensando? Eu não vou ficar nesse mundo aqui para sempre. E também tem aquelas que são mais dramáticas um pouquinho, né? E chegam até a ser um pouco apelativas. Diz assim: não, deixa. Um dia você vai sentir a minha falta. Você lembra de todo mundo, só da sua mãe que não. Deixa, pode deixar. Quando você tiver os seus filhos, aí você vai me entender. Enfim, nós sabemos que existem diversos tipos de mães. E sabe qual é a melhor? É a minha e a sua mãe. Amém, igreja? A minha e a sua mãe. Uma mãe de verdade, ela pode até vir com algumas características próprias que a diferirá uma das outras. Mas sendo uma mãe de verdade, ela sempre estará pronta para defender, incentivar, corrigir, amar e interceder a Deus pela vida dos filhos. O texto que nós iremos ler hoje, irmãos, é aquele texto que eu pulei algumas semanas atrás, na ordem expositiva que estávamos vendo o Evangelho de Marcos. Esse texto aqui ele foi guardado intencionalmente para nós lermos ele hoje, nessa data tão emblemática e especial para mim e para você. Amém? Então vamos lá, na exposição das Escrituras. Abra sua Bíblia então aí em Marcos capítulo 7, dos versos 24 até o verso de número 30. Nessa série de mensagens intitulada O que quer que eu faça. E o título da mensagem de hoje é Mãe é Mãe. Mãe é Mãe. Diz assim a palavra de Deus: Jesus saiu dali e fora para as regiões de Tiro e Sidom. Entrou numa casa e não queria que ninguém soubesse disso, mas não pôde passar desapercebido. E certa mulher, cuja filha estava possessa de um espírito impuro, logo ouviu falar dele, então foi e prostrou-se aos seus pés. A mulher era grega, de origem ciro-fenícia, e suplicava-lhes que expulsasse de sua filha o demônio. Jesus lhe respondeu: deixa que primeiro os filhos se fartem, pois não é justo tomar o pão dos filhos e jogá-lo para os cachorrinhos. Ela, porém, prosseguiu dizendo-lhe: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos, debaixo da mesa, comem das migalhas dos filhos.
Então ele disse: por causa dessa palavra, vai, o demônio já saiu da tua filha. Ao voltar para casa, ela achou a menina deitada sobre a cama e o demônio já a havia deixado. Abaixe sua cabeça. Senhor, nesse momento, Pai, nós estamos diante da tua palavra e nós clamamos, Deus, a ação do teu Santo Espírito no nosso meio. Abra nosso coração, Deus, abra nosso entendimento, para que nós consigamos enxergar todas as verdades contidas aqui. E fala conosco, Deus. Nos ensine, nos guie. Muito obrigado por esse privilégio de poder fazermos isso nessa noite. E essa oração que fazemos e te entregamos, Pai, não fazemos os nossos méritos, mas é no de Jesus. Amém. Meus irmãos, esse relato aqui acontece na primeira e única vez que Jesus, em seu ministério terreno, deixa a região da Palestina. Ele deixa o território de Israel e entra num território gentil, um território estranho. E um detalhe importante é que no texto anterior a esse, onde Jesus discute com os fariseus sobre a tradição dos anciãos, nós já vimos isso algumas semanas atrás, ali marca o fim do ministério de Cristo no território da Galileia. Ali é o ponto final. Jesus agora concentrará o seu ministério na região da Pérea, e isso vai até o capítulo 10 de Marcos, para depois então iniciar lá em Jerusalém, onde ele vai ser preso e crucificado. Meus irmãos, a cidade de Tiro e Sidom, para onde Jesus foi, ficava a 60 a 100 quilômetros de Cafarnaum, sendo localizada hoje no litoral de onde é o Líbano. É um dos portos mais importantes da sua época, o de Tiro. O significado de Tiro é rocha. E essa cidade, de fato, era uma fortaleza que foi construída por Alexandre o Grande, quando ele conquistou toda aquela região a mando do Império Grego. E a cidade de Tiro era sinônimo de paganismo. Uma cidade idólatra, ao ponto dos judeus considerarem os seus habitantes como cães. Meus irmãos, a fama de Tiro era tão ruim, mas tão negativa, que de Tiro saiu a pessoa que mais atribulou a nação de Israel, a famosa Jezabel, responsável por instituir a idolatria, a adoração a falsos deuses em Israel. Irmãos, e até mesmo para um judeu convertido a Cristo, como eram os discípulos, era difícil compreender a necessidade de Jesus pisar numa terra abominável como essa ao olhar deles. Mas Deus, ele tinha uma promessa para a cidade de Tiro, uma promessa de ser alcançada por sua graça. E isso podemos ver no Salmo 87, de 4 a 5. Presta atenção. Entre os que me conhecem, mencionarei Raabe e Babilônia. Também se dirá da Filístia e de Tiro, juntamente com a Etiópia. Este nasceu ali. Sim, a respeito de Sião se dirá: todos estes nasceram ali, e o próprio Altíssimo lhe dará segurança. E no próprio Evangelho de Marcos, nós podemos observar que uma caravana saiu de Tiro para Galileia, para levar os seus doentes até Jesus. E agora Cristo, quem se dirige até lá, para levar as boas novas do reino, o Evangelho. E com isso Jesus, irmãos, está quebrando um conceito judaico sobre impureza. Lembram do texto anterior desse aqui? Sobre a discussão dos fariseus? Era sobre se purificar antes de comer. Então o judeu leva ao pé da letra uma ideia de comida pura ou de comida impura. Se era no mercado ou na praça, não importa.
fora é impuro. Se encostasse num gentil andando na rua, eles tinham que chegar em casa e passar por todo um ritual de purificação. Pois para eles, tudo aquilo que não era judaico era impuro. E Jesus vem e justamente diz que todo alimento é puro. Impuro não é o que entra, mas é o que sai de dentro do coração. E agora Jesus está quebrando esse tabu, quando vai para a pior região considerada pelo judeu, mostrando que Deus olha para pessoas com os seus olhos, e não com os olhos dos judeus. Jesus, com essa atitude, mostra que o que torna uma pessoa pura não é a sua raça, a sua etnia, mas o contato, o relacionamento com Ele. Amém, igreja? E Jesus agora está lidando, irmãos, com uma mãe aflita. Porque uma mãe aflita pelos seus filhos, elas estão, irmãos, em qualquer lugar do mundo. Mesmo em Tiro, mesmo em Sidom, assim como Israel, assim como aqui, em Junquerópolis, assim como dentro ou fora da igreja. Aqui mesmo, existem mães aflitas pelos seus filhos. E essa mãe, embora ela sendo gentia, ela revela a mim e a você uma fé que muitas vezes nos falta. Ao ponto do próprio Jesus a elogiar perante todos. O Evangelho de Mateus relata que Jesus refere-se a ela como mulher de grande fé. E isso mostra para mim e para você que não é onde eu e você moramos, não é a qual família nós pertencemos, não é o que eu e você fazemos. Fé genuína, ou você tem, porque Deus assim o quis, ou você pensa que tem, porque acha que ela brota de você, pelo que é, pelo que faz. E uma mãe aflita, irmãos, é uma mãe que intercede. Uma mãe aflita pelos seus filhos é uma mãe que se derrama aos pés de Cristo. Esteja onde estiver, na situação que se encontrar, quando se trata dos filhos, uma mãe sempre está atenta, com os radares ligados. Se tudo está bem, ou se nada está bem. Uma mãe aflita é uma mãe que não mede esforços, que se humilha, se necessário for, em favor do seu filho. E isso nós podemos ver nessa mulher, nessa mãe cananeia. Por isso eu peço que você mantenha a sua Bíblia aberta, não feche ela não. E leia novamente comigo o verso 25. E certa mulher, cuja filha estava possessa de um espírito impuro, logo ouviu falar dele. Então foi e prostrou-se aos seus pés. Meus irmãos, essa mãe em aflição, ela sabia que o mal que acometia a sua filha não era de ordem física, mas era de ordem espiritual. Essa mãe não apenas sabe discernir o problema, como também busca solução para ele. Essa mãe busca alguma forma de libertação para sua filha. Quando o senso de proteção de uma mãe, ele se eleva, meus irmãos, não existe mais nada doloroso do que ver o seu filho necessitando de ajuda e essa ajuda está fora do alcance das suas mãos. E não há nada mais influenciador na vida de um filho do que uma mãe piedosa, uma mãe que intercede por ele.
Meus irmãos, isso deixa marcas tão profundas na vida de um filho, que eles jamais irão esquecer. Onde há uma mãe de joelhos, sempre haverá esperança para a família e para os filhos. Amém, igreja? Sempre. E eu aqui chamo a atenção das nossas mães, as mães dessa igreja. Onde está a maior causa dos problemas que afligem os nossos filhos? Presta atenção, mamães. 2 homens, eles estavam no rio pescando, quando de repente um deles avistou uma criança que se afogava, sabe, descendo, rodopiando o rio abaixo. E ambos largaram as varas e saíram correndo para socorrer aquele menino. E quando eles estavam socorrendo aquela criança, perceberam que outra criança descia rio abaixo, se afogando também. E eles bravamente socorreram também aquela segunda criança. Quando estavam acabando de trazer e tirar a segunda criança para a margem do rio, uma terceira criança descia rodopiando o rio abaixo, se afogando. Então um dos pescadores saiu do rio e o outro, inconformado, gritou: você não pode ir agora, você tem que ajudar a salvar também essa criança. O homem disse: não adianta, eu preciso saber quem é que está jogando essas crianças dentro do rio. Eu tenho que ir na fonte do problema. Meus irmãos, precisamos ter discernimento espiritual para saber quem é que está por trás dos ataques aos nossos filhos. Muitas vezes são ataques tão sutis, são quase desapercebidos. O que precisamos saber é quem está por trás das tentações, por trás das filosofias, por trás da ideologia, por trás das seduções, das propostas, do encanto, de todo esse colorido que o mundo oferece. E que na maioria das vezes vai oprimir, arrastar e aprisionar o filho. Meus irmãos, existe sim uma mente maligna por trás, armando, tramando, articulando tudo. O próprio apóstolo Paulo nos disse que a nossa luta não é contra sangue e carne, mas contra principados e potestades. E essa mãe discerniu que o que estava atormentando e escravizando a filha dela era um espírito maligno. E sua mãe, aflita, ela discerne também a solução do problema que acomete a sua filha. Leia comigo o verso 26. A mulher era grega, de origem ciro-fenícia, e suplicava-lhes que expulsasse de sua filha o demônio. Meus irmãos, o que essa mulher aqui compreendeu? Que o problema da filha dela não era um problema físico, cultural, social, econômico. Não era uma questão de estudar talvez numa escola melhor. Não era questão de morar numa casa melhor, de ter uma roupa, um tênis melhor. O problema não era o que estava à sua volta, mas o que estava agindo dentro do coração dela. E ela entendeu que ninguém, além do Senhor, poderia socorrer a sua filha. Meus irmãos, esse é um discernimento que nós, pais, preste atenção, pais. Esse é um discernimento que nós temos que ter. Precisamos ter. Nossos filhos não precisam apenas de segurança, boas roupas, boas escolas, um teto para morar, comida farta na mesa. Os nossos filhos precisam daquilo que o dinheiro não compra, que governo nenhum pode dar.
que as instituições não podem suprir. Nossos filhos precisam do que o Senhor Jesus tem a oferecer. Amém, igreja? Se você notar no Evangelho de Mateus, lá diz que ela clama assim, ó: Filho de Davi, tem compaixão de mim. E a expressão filho de Davi representava para o judeu quem? O Messias. Todo judeu sabia disso. Aquele que tinha poder para operar grandes sinais e maravilhas. Mas mais do que isso, agora ela vai e clama: Senhor, Senhor. E a Bíblia nos diz que ela se prostra aos pés de Jesus. Meus irmãos, essa mulher compreende que só Jesus tem poder para ajudar sua filha. Essa mãe aflita discerniu também que ela podia rogar, ela podia clamar, ela podia suplicar pela sua filha. Tem uma frase que eu gosto muito, presta atenção, irmãos, e grave isso. A necessidade nos faz orar por nós mesmos, mas o amor faz eu e você orar pela vida do outro. Essa mãe aflita discerniu que Jesus operava um milagre. Ou ele operava um milagre, ou a sua filha continuaria a viver aprisionada nesse cativeiro. E ela orou, sem cessar. E não descansou até ver as suas orações atendidas. Pais, mães, nós temos que orar pelos nossos filhos. Quando eles não querem orar. Quando eles não pedem para orar. Quando eles não estão interessados que eu e você ore. Ou quando eles mesmos estão orando. Mas eu e você, nós temos que orar. O milagre que acontece na vida dessa menina, em momento algum se dá por qualquer atitude dela, mas pela atitude da mãe. E isso para nós, irmãos, é motivo de muita esperança. Não importa, irmãos, se o seu filho está longe de Deus. Não importa se ele está indiferente ao Evangelho, endurecido, com o coração rebelde contra o Senhor. Não importa. Não importa se estão distantes, oprimidos, revoltosos ou aprisionados. Sabe por quê? Porque eu e você, pai, mãe, nós podemos orar. Você, pai, você, mãe, tem livre acesso a Deus. Onde houver uma mãe orando, sempre vai haver esperança. Amém, igreja? Sempre vai haver esperança. Aquela mãe não podia dar à sua filha um coração novo, mas ela orou a quem podia fazer isso. Preste atenção. Você pode dar ao seu filho tudo de melhor. Tudo de melhor que esse mundo aí pode oferecer. Casa, roupa, escola, carro, moto, viagem, tudo. Mas você não pode dar um coração novo para o seu filho. Não pode. Ou seja, nós não podemos dar aos nossos filhos o que é o principal, irmãos. Nós não podemos. Mas você pode clamar a quem pode fazer isso, por mim e por você. E essa mãe aflita, ela discerniu isso. Ela entendeu isso. E ela podia clamar. E ela clamou. Ah, como ela clamou! Às vezes Deus pode responder uma oração antes mesmo dela sair pela nossa boca. E às vezes pode levar 30, 40, 50 anos para ser respondida. Pois o tempo e o propósito é de Deus, não é meu e seu.
Assim como nós aprendemos com Jesus no episódio que ele caminha sobre o mar, Deus, ele não se atrasa em vir ao nosso socorro. Deus sabe a hora exata de agir. Amém, igreja? Por isso, eu e você devemos orar. Mesmo quando você for impedido de falar de Deus pelos seus filhos, lembre-se, você pode continuar a falar dos seus filhos para Deus. Quantas vezes, irmão, aquele filho que fora motivo de tanta dor, tanto sofrimento, tanta lágrima, preocupação, amargura, quantas vezes Deus o apanha e, por louvor da sua glória, transforma a vida dele num vaso de honra dentro da sua igreja. Foi isso que essa mãe aflita fez, com fé verdadeira, crendo de fato em quem ela está orando, para quem ela está clamando. Irmãos, a nossa dor, ela tem que nos levar, sabe aonde? A Cristo. A Cristo. O nosso sofrimento tem que nos levar aos pés do Senhor. Sendo que a nossa dor, preste atenção, pai, se você está sofrendo com algum problema com o seu filho, com a sua filha, preste atenção. A nossa própria dor, muitas vezes, é o caminho que Deus abre para ter acesso à minha e à sua vida, ao meu e ao seu coração. E o que me impressiona aqui é que essa mãe aflita, ela transforma a sua dor, a sua necessidade, num altar de adoração a Cristo. Meus irmãos, isso aqui é maravilhoso. Isso aqui é maravilhoso. Ela clama por misericórdia a quem pode socorrê-la. Essa mãe aflita discerniu que não podia perder essa oportunidade. Jesus foi uma vez apenas a Tiro e nunca mais colocou os pés lá. Nunca mais. Ela sabia que ela tinha que clamar pela vida da sua filha. Certa vez um homem caminhava pela praia e estava muito desapontado com a sua vida. Igual eu e você muitas vezes. Pensando dessa forma: se eu tivesse uma casa melhor, eu seria feliz. Se eu tivesse um trabalho melhor, eu seria feliz. Se eu tivesse uma companheira perfeita, eu seria feliz. E nesse momento, andando e filosofando, ele tropeçou numa sacolinha cheia de pedra. Aí ele pegou a sacolinha e começou, uma a uma. E dizia: eu seria feliz se isso eu tivesse. Eu seria feliz se aquilo eu tivesse. E assim ele fez, até o fim da sacolinha sobrar uma pedrinha só. Aí ele decidiu essa pedrinha levar como lembrança, guardá-la. Ao chegar em casa, ele abriu a sacola, pegou a pedrinha e viu que se tratava de um diamante muito, mas muito valioso. Imagina você, quantos diamantes esse homem jogou no mar daquela sacolinha sem parar para analisar antes. Meus irmãos, muito de nós vivemos literalmente jogando fora grandes oportunidades que Deus nos dá, por não saber discernir, por não ser mais atencioso. O que acontece na minha e na sua volta? Mas aquela mãe aflita, ela percebeu que ela tinha apenas uma oportunidade, e ela clamou por misericórdia ao Senhor. Meus irmãos, cada dia que você vem à igreja é uma grande oportunidade de investimento que você faz na sua vida.
Mas a cada batida do meu e do seu coração é um investimento de forma de oportunidade que Deus faz na minha e na sua vida. A cada batida do meu e do seu coração. Por isso o nosso fôlego, a nossa vida ainda não foi cessada por Deus. Porque Ele ainda tem planos para mim e para você. Amém, igreja? Ele tem planos para mim e para a sua vida. Aproveite a oportunidade e o tempo que Deus nos dá. E essa mãe aflita, ela aproveitou a oportunidade que Deus lhe concedeu. Ela aproveitou, ela soube aproveitar. Pois a chance de cura da sua filha nunca mais colocaria os pés naquele lugar. Meus irmãos, eu não sei quantas mães e pais aqui dessa igreja estão clamando pela vida dos seus filhos. Mas uma coisa eu sei: clamem. Clamem. Aproveite a oportunidade que Deus lhe dá e clame. E essa mãe aflita, ela não clamou assim: Senhor, filho de Davi, tem compaixão e misericórdia da minha filha. Ela não falou assim. Ela disse: Senhor, tem misericórdia de mim, Pai. Sabe por quê? Porque quando tocam no nosso filho, dói mais em nós do que neles. Quando um filho é socorrido, o pai, a mãe é socorrida. E essa mãe aflita enfrentou diversos obstáculos para não perder a oportunidade de salvar sua filha. E quais foram esses obstáculos? Lê novamente comigo o início do verso 26. Só o início. A mulher era grega, de origem sírio-fenícia. Até aqui. Vamos lá. Primeiro, para um judeu, essa mulher é uma gentia, impura, indigna, uma pessoa abaixo de qualquer tipo de consideração, uma conterrânea de Jezabel, simples assim. Segundo, ela era mulher, numa sociedade extremamente preconceituosa com quem? Com as mulheres. Terceiro, ela tinha Satanás contra ela, pois havia se apoderado da sua filha. Quarto, ela tinha os discípulos de Jesus contra ela. Mateus 15 nos relata que eles diziam: Senhor, despede ela, manda embora. E quinto, e de forma intencional, o próprio Jesus estava contra ela. Meus irmãos, sabe por que os discípulos estavam contra ela? Leia comigo o verso 24. Jesus saiu dali, de onde eles estavam, e foi para a região de Tiro e Sidom. Entrou numa casa e não queria que ninguém soubesse disso, mas não pôde passar desapercebido. Meus irmãos, há quanto tempo eles estavam querendo descansar um pouco, e simplesmente eles não conseguiam. E além do mais, essa é uma mulher gentia, uma qualquer para eles, uma conterrânea de Jezabel. E essa mãe aflita tinha todos os motivos do mundo para desistir, todos. Muitos de nós desistiria, sem sombra de dúvidas, ou se revoltaria, ou se melindraria, né? Tudo para mim é assim, tudo para mim é assado, tudo para mim é difícil, tudo para mim é complicado. Essa mãe aflita podia agir assim, diante de tanta hostilidade que ela enfrentava de quem não podia fazer isso.
Os discípulos, e aparentemente de quem? Do próprio Senhor. O Evangelho de Mateus nos diz que enquanto ela clamava, sabe o que Jesus fez? Ele guardou apenas silêncio. Ele não deu uma palavra. E quando ele decidiu falar, olha só o que o Senhor disse àquela mãe, aflita, gentia, aquela qualquer. Lê comigo o verso 27. Jesus lhes respondeu: deixa que primeiro os filhos se fartem, pois não é justo tomar o pão dos filhos e jogá-lo para os cachorrinhos. Meus irmãos, os judeus consideravam os cananeus, onde estava Tiro e Sidom, como cães. Cães. Mas não é o que Jesus diz quando se refere aqui a cachorrinhos. A tradução do grego aqui para essa palavra é animal de estimação. Cachorrinho, literalmente. Sabe o que Jesus está dizendo para aquela mulher? Olha só o que Paulo diz em Romanos 1,16, presta atenção. Porque não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, e depois também do grego ou gentil. O que Cristo estava dizendo àquela mulher é que o Evangelho era para ser pregado primeiro aos judeus, depois aos gentios. Cristo veio primeiro para os seus, mas foi rejeitado. E aqui era como se Jesus estivesse abrindo as portas da salvação para os gentios. Irmão, isso é maravilhoso, sabe por quê? Porque isso inclui eu e você. E essa mãe aflita entendeu que apenas uma migalhinha desse tamanho da graça era suficiente. Leia comigo a resposta dela no verso 28. Ela, porém, prosseguiu dizendo: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas dos filhos. Entendeu agora o porquê do silêncio de Jesus? Entendeu a resposta intencional que ele deu? Essa mãe aflita podia muito bem sucumbir a tanta adversidade, mas ela foi fiel até o fim. Amém, igreja? Ela permaneceu firme. Ela guardou a sua fé em Deus, até no momento em que parecia que Deus estava contra ela, mas ela se manteve firme. Oh Deus, que fé que é essa, irmão? Que fé que é essa? Essa mulher, ela não fica magoada, ela não fica triste, ela não se aborrece, ela não se ofende. Essa mãe aflita, a Bíblia nos diz que ela se prostra e adora o Senhor. Jesus, ele faz isso com ela, com essa mulher, para fazer brotar de dentro dela uma fé robusta, uma fé verdadeira. Pois se não há problema, não há necessidade de consolo algum. Então a fé dessa mãe aflita, ela é recompensada por Deus, aleluia. Leia novamente comigo os versos 29 e 30. Então ele disse: por causa dessa palavra, vai, o demônio já saiu da sua filha. E ao voltar para casa, ela achou uma menina deitada sobre a cama, e o demônio já havia saído. Meu irmão, minha irmã, quando eu e você passamos por uma prova, preste muita atenção. Quando eu e você passamos por alguma provação, não se lamente, não murmure,
Apenas clame e confia em Deus. Amém? Apenas isso. O silêncio de Deus não significa indiferença. A disciplina de Deus não representa punição. Deus, Ele ouve as nossas petições, mas Ele intervém apenas quando é a hora certa, irmão. Apenas quando é a hora certa. O deserto que eu e você podemos estar passando, irmãos, isso não significa que Deus esqueceu de nós. Pelo contrário, Ele vai usar toda a adversidade na vida do crente para fazer crescer nele uma fé verdadeira, uma fé robusta, igual essa mulher. Aquela mãe aflita sabia que a única chance de salvar sua filha havia chegado. E ela, pela graça de Deus, ela não desperdiçou. Por isso, mães, pais, nós devemos continuar orando pelos nossos filhos, se submetendo a Deus na vida dos nossos filhos. Pois fazendo isso, nós também estamos sendo edificados pelo Senhor, através do problema que o filho possa estar passando. Não se desespere, não se aflija, firma-se com Cristo, dobre seu joelho, clama aquele que tem poder para trazer o seu filho, a sua filha de volta aos caminhos de Deus. Amém, igreja? Clame, igreja, pela vida do seu filho. Eu tive orações por mais de 40 anos na minha vida. Por mais de 40 anos tiveram pessoas, meu pai, minha mãe, de joelhos no chão, com calos desse tamanho. O meu pai, ele não teve o privilégio de ver a minha conversão. Minha mãe sim. Mas tanto meu pai quanto a minha mãe até hoje, mantém o seu joelho no chão. Com toda a imperfeição dela, com todos os trejeitos dela, com todos os pecados do coração dela, ela sabe a quem clamar. É isso, irmão. É isso, irmã. Você não pode dar um coração novo para o seu filho, mas Deus pode. Clame isso a Ele. E não importa se eu e você estivermos em vida ou não, clame, porque na hora certa e no propósito de Deus, Deus vai trazer o seu filho para os seus caminhos. Deus vai estender a sua graça à sua família, e ele poderá ser vaso de honra, vai pregar o evangelho para muitos, porque Deus ouviu a minha e a sua oração, o meu e o seu clamor. Amém? Não desistam, irmãos. Não desistam de orar pelos nossos filhos. Esse mundo aí fora não está de brincadeira. Tudo que esse mundo quer é desviá-los para bem longe de Deus. E filhos, ouçam seu pai, ouça sua mãe, ouça Cristo, enquanto você tem tempo. Amém? Abaixe sua cabeça.